Senhoras e senhores, bom dia. Integrando a terceira Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com o apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, recebemos os presentes para o início das atividades programadas para este evento. O TRT de Campinas sente-se honrado e agradecido com a presença de todos. Sejam muito bem-vindos. Compondo a nossa mesa de trabalhos, anunciamos as seguintes autoridades: o excelentíssimo coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho da 15ª Região, desembargador José Otávio de Souza Ferreira. A excelentíssima vice-presidente judicial deste tribunal no biênio 2014-2016, desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo Moraes. E o excelentíssimo auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, juiz Rogério Neiva Pinheiro. O TRT da 15ª Região reconhece e agradece o comparecimento de diversas personalidades que aqui nos prestigiam, cuja nominata será feita na segunda parte deste evento. Para a abertura desta atividade, ouviremos o excelentíssimo coordenador do NUPEMEC, desembargador José Otávio de Souza Ferreira. Bom dia a todos, meus excelentíssimos colegas de tribunal, excelentíssima vice-presidente administrativa, desembargadora Helena Rosa Mônaco, excelentíssimo desembargador Edmundo, nosso vice-presidente judicial, nas pessoas de quem saúdo todos os colegas desembargadores aqui presentes, senhores, excelentíssimo doutor Eduardo, integrante do Ministério Público do Trabalho, seu chefe do Ministério Público aqui de Campinas, senhores advogados, senhores estudantes, senhores servidores, é com imensa satisfação que iniciamos os trabalhos da terceira Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O plenário está repleto de pessoas e autoridades ilustres, como o nosso cerimonial já antecipou, que serão nominadas logo mais na abertura oficial deste evento. Antes, porém, ouviremos dois especialistas no tema conciliação trabalhista que irão iluminar a nossa semana com as luzes de sua experiência e sabedoria nessa matéria. É com esse propósito, então, que tenho a honra de passar a palavra ao Dr. Rogério Neiva Pinheiro, que é juiz auxiliar da vice-presidência do TST e do CSJT, membro da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, membro do Comitê Gestor da Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, ex-coordenador do Fórum Nacional de Coordenadores de Núcleos de Conciliação da Justiça do Trabalho, mestre em Psicologia pelo Departamento de Processos Psicológicos Básicos do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, autor de inúmeras publicações, entre eles destaca-se o livro Negociação Trabalhista, Como Negociar em Audiências de Conciliação na Justiça do Trabalho, da editora LTR. Sua Excelência falará nesta manhã sobre o tema Os Métodos de Negociação, e tem a palavra. Bem, bom dia a todos. Antes de mais nada, desembargador José Otávio, e agradecer pela apresentação, alguns registros preliminarmente se fazem necessário. O primeiro deles, como não poderia deixar de ser, é o profundo agradecimento que tenho pela oportunidade de estar aqui, de tentar contribuir, de ter a oportunidade de tentar contribuir, o que não é tarefa fácil, principalmente nesse ambiente de vanguarda no tema conciliação, que é a 15ª Região, mas tentar contribuir de alguma maneira nesse evento de abertura da Semana da Conciliação. O segundo, de modo que agradeço profundamente a 15ª Região, na pessoa aí do desembargador José Otávio e da doutora Gisela, esse convite, né? Espero atender às expectativas. O segundo é reconhecer e, ao mesmo tempo, parabenizar a 15ª Região, primeiro pela iniciativa, e que diz muito, né, ainda que talvez não pareça, sobre o papel que a 15ª Região tem desempenhado no campo das políticas públicas judiciárias de solução autocompositiva de conflitos na Justiça do Trabalho, o fato de estar sendo hoje aqui a abertura da Semana da Conciliação. Apenas, né, a título de registro, né, e digo isso
pela possibilidade que tive de acompanhar esse processo como juiz auxiliar da vice-presidência, nós fizemos como se fosse uma concorrência informal, né? O ministro vice-presidente, como gestor nacional de políticas de conciliação, resolveu, né, discutimos, inclusive a partir de uma discussão prévia até com os coordenadores dos núcleos de conciliação, e diga-se de passagem, que tem feito parte da dinâmica de funcionamento da vice-presidência do CSJT, esse permanente diálogo com os gestores de políticas de conciliação que estão na ponta em todos os tribunais regionais de trabalho. Então, até mesmo a partir dessa discussão, o ministro vice-presidente tomou a medida de fazer como se fosse uma concorrência informal para definir onde se faria a abertura oficial da Semana da Conciliação. E a ideia era que a abertura fosse num tribunal de grande porte, na segunda-feira, hoje, dia 22, e o encerramento fosse num tribunal de pequeno e médio porte. E aí foi comunicado aos tribunais para que tomassem as providências no sentido de se habilitarem a cerimônia de abertura e a cerimônia de encerramento. E eu confesso aqui, assumo a responsabilidade, falo por mim, não falo em nome do ministro, mas ouso dizer que não foi difícil fazer essa escolha. Foi muito fácil, aliás, porque não apenas a 15ª região procurou apresentar uma série de possibilidades enquanto proposta para sediar a abertura da conciliação, mas mais do que isso, né, assim, o entusiasmo dos gestores da 15ª região procurando mostrar, né, e procurando se habilitar como candidata à abertura da Semana da Conciliação, isso por si só já era emblemático para que essa decisão fosse tomada como foi, né? Então, enfim, parabenizo a 15ª região por estar sediando, né, isso é algo simbólico e tem um simbolismo importante, a terceira Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, né? Muito em função desse entusiasmo e, naturalmente, com aquilo que se agregou, em termos de proposta, ao evento de abertura. E, por outro lado, né, o que eu diria, né, esse primeiro fato é apenas um reflexo, né, é uma satisfação muito grande estar aqui, tentando contribuir de alguma forma, considerando o expressivo papel de vanguarda que a 15ª região vem tendo, e não é de hoje, em termos de contribuir com os avanços das políticas judiciárias de conciliação. A ideia de criar um centro de conciliação nasceu, eu diria, embrionariamente na Justiça do Trabalho aqui na 15ª região, como várias outras contribuições partiram a partir das experiências, das iniciativas de magistrados e magistradas aqui da 15ª região. Portanto, mais uma vez, parabenizo a região, parabenizo os magistrados, desembargadores, juízes e servidores por estarem atuando de forma tão expressiva e significativa, de modo a contribuir com os avanços das políticas judiciárias de conciliação em todo o Poder Judiciário, especificamente em toda a Justiça do Trabalho no Brasil inteiro. Hoje, os senhores tenham consciência, né? Os senhores são referências para vários outros tribunais regionais do trabalho. Muito bem, feitos esses esclarecimentos preliminares, desembargador José Otávio, a minha intenção aqui foi trabalhar alguns conceitos envolvendo a temática dos modelos de negociação. Silvio, tem como colocar o slide para... Eu organizei, e sem que isso, né, e procurando respeitar o tempo, transforme a nossa conversa em algo muito formal, mas eu preparei uma apresentação apenas para orientar a nossa conversa, se possível. Muito bem, então, como eu disse, eu vou tratar aqui da temática dos modelos de negociação, né? Essas frases aí, né? Essa frase foi dita por um sujeito chamado Roscoe Pound, né? Como está aí, peço licença, então, para ler, né? Sem prejuízo do acompanhamento da leitura dos senhores, né? Em que o Pound teria dito, né? A insatisfação com a administração da justiça é tão antiga quanto o direito. A ideia do processo necessariamente ser inteiramente contencioso desfigura a nossa administração da justiça em todos os seus fundamentos. A nossa administração da justiça não é tão decadente, ela apenas está atrás do seu tempo. Isso foi dito em 1906, né? Apesar de parecer bastante atual essa colocação, pelo Roscoe Pound, que teve um papel importantíssimo na construção daquilo que hoje temos essa noção de políticas judiciárias de solução autocompositiva de conflitos, e mais tarde ganhou uma outra condição acadêmica,
Mas o fato é que, em 1976, ou seja, 70 anos depois dessas frases terem sido proferidas, numa palestra que tratava exatamente, né, do tema da insatisfação com a administração da justiça, 70 anos depois, em Minnesota, também nos Estados Unidos, houve um evento chamado Pound Conference, e a Conferência Pound, que foi considerado um marco importantíssimo para a emergência daquilo que mais tarde veio a se tornar praticamente uma área do conhecimento dentro do direito, que é a chamada resolução alternativa, originariamente alternativa, resolução alternativa, mais modernamente apropriada de disputas. E essa ideia da resolução apropriada de disputas tem como uma das propostas a noção de que a solução heterocompositiva, a solução imposta pelo Poder Judiciário, não necessariamente é a melhor saída para se resolver um conflito. É possível se pensar em outras alternativas, como a solução autocompositiva construída a partir do consenso das partes. E quando se busca uma solução heterocompositiva, o caminho que se percorre, envolvendo aí uma série de comportamentos, atos comunicacionais e não comunicacionais, verbais e não verbais, se chama negociação. Portanto, negociação é o caminho que se percorre com ou sem a participação de um terceiro neutro, que atuaria nesse processo, para se chegar à solução autocompositiva. Eu diria, né, talvez ousadamente, eu diria que uma das principais contribuições que tenho procurado dar nesse contexto, em termos, né, de construção intelectual, consiste na tentativa de sistematizar alguns conceitos e construções relacionados àquilo que eu chamo de modelos de negociação. Hoje, a área de resolução apropriada de disputas, nós temos aí uma série de produções, uma série de construções acadêmicas, intelectuais, uma série de livros, uma série de obras disponíveis, não só em outros países, mas também aqui no Brasil, ainda que de forma mais embrionária. Mas eu diria que, dentro daquilo que vem me empenhado para tentar contribuir, essa tentativa de sistematizar esses conceitos relacionados àquilo que podemos chamar de modelos de negociação seria uma das principais preocupações que venho focando, e é sobre isso que nós vamos conversar aqui, né? E apenas para contextualizar, como eu havia dito, a negociação é o processo que se percorre, voltado à busca da solução autocompositiva, e quando nós temos essa negociação, pode ser com ou sem a participação de um terceiro, e quando nós temos a participação de um terceiro, estamos diante de uma negociação intermediada, que hoje, tecnicamente, inclusive a partir dos conceitos estabelecidos pela Resolução 74 de 2016 do CSJT. Então, assim, a Resolução 74, inclusive, estabeleceu, tendo um critério que leva em conta a atuação do terceiro neutro, uma distinção, quando se fala numa negociação intermediada, entre o conceito de mediação e conciliação. Eu diria que uma das principais preocupações foi evitar incompreensões, porque um dos grandes problemas que nós temos, qualquer que seja a situação, é quando nós temos um mesmo nome que acaba sendo utilizado para tratar de dois fenômenos distintos, ou quando nós temos dois fenômenos idênticos, né, ou quando um nome para dois fenômenos distintos, ou quando nós temos dois nomes, ou melhor dizendo, para tratar de um mesmo fenômeno. E era esse o problema que acontecia, principalmente em relação ao termo mediação, que suscitava alguns debates que talvez pudessem ser tranquilamente resolvidos apenas com o esclarecimento e uma definição conceitual mais precisa. Então, foi adotada na Resolução 74 CJT uma distinção entre conciliação e mediação, que leva em conta a atuação do terceiro neutro, inclusive inspirada no artigo 165 do atual Código de Processo Civil, segundo a qual, se esse terceiro neutro tem uma atuação mais ativa, inclusive apresentando propostas, ele estaria atuando como conciliador. E se esse terceiro neutro adota uma postura mais passiva, apenas estimulando o diálogo, adotando uma atividade mais facilitativa, enquanto no primeiro seria mais avaliativa, na conciliação seria mais avaliativa, e na mediação seria mais facilitativa, ele seria, portanto, mediador. Muito bem, quando nós falamos de negociação, nós temos, fundamentalmente, dois modelos. Qualquer que seja a negociação,
seja de um conflito judicializado, seja um conflito judicializado na Justiça do Trabalho ou qualquer outro ramo do Poder Judiciário, seja um conflito doméstico que não ganha o status de contornos jurídicos problemáticos, qualquer que seja a situação, se vamos resolver um conflito buscando uma solução de consenso e passando por um processo de negociação, nós podemos estar diante de uma negociação que se enquadra num conceito de uma negociação competitiva ou de uma negociação cooperativa. É bem verdade que é possível, né, e é natural e comum que muitas vezes as negociações se desenvolvam sob modelos híbridos, em que nós temos um caráter prevalecente de um determinado modelo com características de outro, ou vice-versa. Mas, fundamentalmente, em termos puros, nós temos esses dois modelos. O modelo competitivo, né, e só uma observação importante, né, e apenas, né, para deixar claro aqueles que assistiram o curso que tem sido ministrado aqui na 15ª região, né, eu tive a oportunidade de proferir uma apresentação mais ou menos semelhante, que não é, deixando claro, não é exatamente o mesmo conteúdo, até porque eu procurei adaptar essa apresentação lá no curso Formando Conciliadores, mas que trata, em alguma medida, desse mesmo objeto. Quando nós estamos diante de um modelo competitivo, né, primeiro, as partes estão, teoricamente, buscando uma solução de consenso, estão, teoricamente, negociando, mas, no fundo, estão competindo. Né? Algumas terminologias que são utilizadas até em outras áreas e outros campos de conhecimento seria a negociação competitiva, a barganha posicional. Essa é uma expressão utilizada pela chamada escola de Harvard, pelo pessoal de Harvard, que tem dado uma contribuição significativa e tem um peso bastante expressivo nessa área, reconhecido mundialmente, né? Inclusive vem de Harvard, né? Aquele que é considerado um dos principais manuais sobre o tema da negociação, que é o famoso Como Chegar ao Sim, escrito por 3 professores de Harvard, que é William Ury, Bruce Petter e Roger Fisher. Então, mas eles usam lá essa expressão barganha posicional, e essa expressão tem um sentido, tem uma carga de explicação que fala por si só, e nós vamos tratar dela ao longo da nossa conversa. Uma outra expressão que se utiliza muito na administração, inclusive, é a ideia do ganha-perde ou ganha-ganha, ou ganha-perde ou perde-ganha, e uma outra expressão que é muito utilizada, principalmente na ciência política e nas relações internacionais, é a ideia do jogo de soma zero. Muito bem, quais são as características de uma negociação competitiva? Primeiro, as partes se enxergam como oponentes em disputa. Estão negociando, mas no fundo estão disputando. Nós temos aí essa lógica do bolo fixo e da disputa pelo maior pedaço, segundo a qual o ganho de um, o meu ganho, é proporcional à perda do outro. O meu mais um é o menos um do outro. Exatamente daí porque vem a ideia do jogo de soma zero. Uma característica importante da negociação competitiva envolve essa ideia do apego às posições. E esse conceito de posições é um conceito extremamente importante. Eu vou voltar a falar nele quando formos falar do modelo cooperativo, inclusive em contraposição à ideia do conceito de interesses. Mas tomemos o conceito de posições, por enquanto, como a ideia de que consiste naquele meio que eu elejo para satisfazer minha necessidade. Então, se eu digo, eu quero 10 mil reais, numa negociação em sala de audiência, eu quero 10 mil reais, isso é uma posição. É aquilo que eu indiquei como meio para satisfazer a minha necessidade. E do outro lado, se eu digo, eu pago 5 mil e nada mais, também essa seria uma posição apresentada por outro lado. Uma outra característica, que tem até a ver com essa ideia do apego às posições, consiste na noção do foco nas pessoas e da busca de culpados. E isso decorre, inclusive, dessa lógica do apego às posições, segundo a qual, muitas vezes, para legitimar e defender as minhas posições, eu vou deslegitimar e desconstruir o outro. E aí dá essa ideia do foco nas pessoas e da busca de culpados. Então, eu digo lá numa audiência, né? Eu quero 10 mil reais, ou eu pago 5 mil reais e ponto final, e tá bom demais, porque afinal, você, o fulano aí, era um empregado que não era um empregado desidioso, que não cumpria com suas obrigações de forma adequada, sempre chegava atrasado, não era assíduo no trabalho, enfim. E aí eu vou sustentando minha posição, deslegitimando a figura do outro. E do outro lado, né, provavelmente vai haver uma reação dizendo, e você que não honra os seus compromissos, e aí daí a pouco o outro diz lá, e você que chegava embriagado no trabalho, e você que bate na sua esposa, e aí nós entramos naquele fenômeno dessa ideia da espiral de conflito,
segundo a qual nós temos ações desencadeando reações nem sempre proporcionais àquelas ações que a desencadearam, né, envolvendo essa ideia das espirais de conflitos. Uma outra característica das negociações competitivas consiste no jogo, no chamado jogo de pressão e concessão, né? Eu uma vez, assim, venho me dedicando a essa temática há muitos anos, e uma vez fui fazer um curso em 2004, mais ou menos, né? Ainda, começando a ter contato nessa área, vi lá um anúncio de um curso de negociação e fui fazer esse curso. A maioria do público era um público corporativo, né? O pessoal, né, empresários, administradores, enfim. E aí tinha lá na turma, tinha um sujeito que era um gerente comercial de uma empresa de táxi aéreo, um outro sujeito que era gerente comercial de um jornal, que inclusive depois acabou quebrando e deu muito trabalho lá na 10ª região para a Justiça do Trabalho, mas que geralmente a turma era dividida em 4 grupos que formavam 2 mesas de negociação, e a turma, uma hora assim, a primeira mesa encerrava, aí a segunda mesa continuava e se alongava, e todo mundo cruzava os braços e ficava assistindo esses dois, que nunca podiam estar no mesmo grupo, que eram 2 durões, para ver quem é que cedia primeiro, né? Ou seja, eles eram os durões que faziam o jogo da pressão, né? Então, você tem, numa negociação competitiva, o durão, né, e o fraco e o mole. O durão vai fazer o jogo da pressão e o mole vai fazer o jogo da concessão. E, inclusive, esse professor dizia, né, o professor desse curso, o instrutor, era um uruguaio, dizia, olha, eu quero terminar esse curso fazendo vocês durões. Então, no fundo, né, isso consistia num fomento a esse jogo de pressão e concessão, né, tentando criar negociadores que fariam bem o jogo da pressão, tendo como pano de fundo um modelo tipicamente competitivo. E uma outra característica importante envolve a ideia da assimetria de informações, e essa é importantíssima. Ou seja, eu não sei o que se passa do outro lado, e o outro lado não sabe o que se passa do meu lado, né? Há uma incompreensão, há uma falta de transparência e compartilhamento de informações. E isso gera uma série de consequências na dinâmica da negociação. Eu, inclusive, diria, e existe uma série de estudos, inclusive isso já rendeu o prêmio Nobel, né? Existe um conceito relacionado à ideia da assimetria de informações, que é a ideia do chamado mercado de limões, que tem a ver com um fenômeno na economia chamado de seleção adversa, que é o que acontece no carro de mercado de carros usados, em que, como ninguém sabe, né, aquela história de que, e aí vem a seleção adversa, como todo mundo desconfia de todo mundo, né, os compradores desconfiam dos vendedores, os bons produtos acabam sendo excluídos do mercado, porque não valeria a pena para quem tem um bom produto entrar nesse mercado, já que ele vai ser desvalorizado, na medida em que, por essa lógica da simetria de informações, eu acho que todos os produtos são limões, né? Eu diria mais, né? A partir dessa ideia da simetria de informações. Quem faz o jogo da pressão, quem convive bem com o jogo da pressão, muitas vezes é alguém, nesse cenário de assimetria de informações, que convive bem com o chamado apetite a risco. É alguém que não tem aversão a risco. Eu passei por uma experiência no ano passado, e sem querer me alongar muito nisso, até para me ater ao tempo, eu fui vender um carro. E aí eu pensei, bem, eu vou transformar essa venda do carro numa experiência, né, que eu quero que isso renda para mim algumas compreensões, né, algumas constatações úteis do ponto de vista do meu trabalho de pesquisa e de estudos sobre o tema da negociação, né. A minha vontade era dizer, depois que o negócio foi concluído, dizer para o sujeito que comprou o carro, falar assim, olha, você participou de uma experiência, viu, que foi muito rica, diga-se de passagem. Mas o fato era o seguinte, eu havia estabelecido uma determinada meta de preço, né, com base em determinado critério, e sabia que eu iria entrar a princípio eu iria entrar numa negociação competitiva, como essa dinâmica aqui, e aí então estabeleci lá, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, um preço inicial, um preço meta e um preço limite, né? E aí eu fiz um anúncio na OLX do carro, o preço que eu queria vender o carro era o preço inicial que eu coloquei o carro na OLX era R$48 mil. Aí eu botei num dia à noite, no dia seguinte, mais ou menos na hora do almoço, o sujeito me liga, né? Aí começou a fazer algumas perguntas, né, indicando características de um comportamento de alguém que poderia estar interessado no carro, mas não queria mostrar que estava interessado no carro, né?
e aí fez lá uma série de perguntas, inclusive para se checar, né, algumas informações e tal. E aí falou, tudo bem, encerrou a ligação, né, não fez uma contraproposta e não se manifestou de forma mais explícita em relação a eu vou comprar esse carro, eu quero comprar esse carro, né? Assim, comportamento típico de alguém que não quer sinalizar, pelo menos naquele momento, ainda que denunciando, que estava muito interessado no carro. Muito bem, aí passou o dia, né? Esse sujeito me liga à noite, não me ligou mais, eu não liguei para ele, ele me liga à noite e ele fala o seguinte, ele falou, ó, eu vou... Aí ele apresentou uma contraproposta, né? Eu falei, ó, se ele me ligou e apresentou uma contraproposta, é um sinal, né, de que efetivamente, como ele tinha transparecido antes, que ele está interessado no carro. Eu falei assim, olha, eu não vou te dar a resposta não, eu vou pensar e amanhã a gente conversa. Muito bem, por que eu estou dizendo isso? O que aconteceu naquele momento, né? Eu não sabia quais eram, o que se passava do lado dele. Eu não sabia, eu queria vender o carro. Eu não sabia quantas opções ele tinha. Eu não sabia qual era o nível de interesse dele no carro, ou até desespero, ou as necessidades que ele tinha em relação à aquisição daquele carro. Quantos carros, quais as características havia atraído ele naquele carro e quantos carros semelhantes estavam disponíveis no mercado. E ele não sabia também qual era a minha necessidade, né? Eu não tinha pressa em vender o carro, não estava precisando do dinheiro, minha única circunstância, vamos dizer, de necessidade era que eu não gostaria, o carro estava segurado, eu iria comprar um outro carro e eu gostaria de transferir o seguro e não gostaria de ficar com o carro descoberto. E eu estava interessado, eu estava interessado na experiência, né? Assim, eu quero esgotar, eu quero tirar todas eu quero esgotar todas as possibilidades de experiências nessa experiência de negociação, né? Ele também não sabia disso, né? Que eu queria fazer dele uma cobaia. Muito bem. Mas o fato, né, o que eu quero chamar a atenção aqui, é que em função dessa assimetria da informação, né, e aí entra a questão do apetite ou da aversão a risco. Se eu estivesse desesperado para vender o carro, sem saber quais eram as alternativas que ele tinha, né, eu estaria num cenário de incerteza. Se eu fosse alguém que tivesse uma grande aversão a risco, o que eu faria naquele momento e quisesse muito vender o carro? O que eu diria para ele? Eu diria, leva o carro é seu. Ou alguns minutos depois, angustiado, né, eu ficaria, será que ele vai vender o carro para outro? Será que ele tem outras opções? E aí, se eu fosse alguém, naquele cenário de assimetria de informações, que não convivesse bem com a situação de risco ou incerteza, provavelmente eu tomaria essa atitude. O mesmo em relação do lado dele, né? Enfim, então, o que eu quero chamar a atenção é que esta assimetria de informações, isso acontece na sala de audiência. Eu não sei quais são as condições de prova do outro lado, quais as provas podem ser produzidas, qual é o desespero, a necessidade da outra parte, seja por qual motivo for. Esse cenário de assimetria de informações tem como outro lado uma questão de quem convive melhor ou pior em termos de apetite ou aversão a risco, vai acabar fazendo esse jogo de pressão ou vai fazer o jogo da concessão. Ou seja, quem tem aversão a risco, num cenário de assimetria de informações, é que tende a fazer a concessão. E quem tem apetite a risco, num cenário de assimetria de informações, é que vai fazer o jogo da pressão. Muito bem. Como funciona, geralmente, a estrutura, né, de uma negociação, a dinâmica de uma negociação competitiva? Eu tenho de lado a lado um ponto inicial, um ponto meta e um ponto limite, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá, né, o reclamante na nossa reclamação trabalhista, ele vai lá estabelecer um ponto inicial, um ponto meta e um ponto limite. E o reclamado também vai estabelecer o seu ponto inicial, o seu ponto meta e o seu ponto limite. Vai sair acordo, nesse exemplo sairia acordo, porque o ponto limite de um está dentro do ponto limite do outro. E aí, nesse meio tempo, as partes vão ficar barganhando, e o magistrado fomentando essa barganha posicional, daí porque essa expressão que o pessoal de Harvard utiliza, para ver quem ganha mais, né? E nessa lógica aqui, o mais um de um é o menos um do outro, daí porque essa ideia do jogo de soma zero. Muito bem, quais são os potenciais resultados, né? E até, voltando aqui, tem uma técnica, né? Eu não vou entrar aqui nas técnicas de negociação nem competitiva e cooperativa, tem uma técnica nos manuais de negociação competitiva que diz assim, nunca faça a primeira proposta, né? Qual é a lógica de você não fazer a primeira? Às vezes a gente está em audiência, aí o advogado, aí o juiz fala, né? Faz aquela
aquela célebre frase, né? Tem proposta para o advogado do reclamado, né? Tem proposta, doutor? Aí, às vezes, o advogado do reclamado vira e fala assim, olha, qual é a proposta do reclamante? Quando ele está fazendo isso, ele está tentando conhecer o ponto inicial do reclamante, e, às vezes, com isso, vamos dizer que o advogado do reclamado pergunta para o reclamante, consegue inverter esse jogo e fazer com que o reclamante apresente a primeira proposta, e aí, digamos que o ponto inicial do reclamante, por exemplo, era de R$1.000. Aí os senhores imaginam que o advogado reclamado vai dizer, opa, chegou no meu ponto meta, está fechado o acordo? Provavelmente, se ele é um negociador competitivo, ele vai trazer para trás o seu ponto inicial, transformando o R$1.000 não mais em ponto meta, mas em ponto limite, né? Muito bem, essa é a dinâmica típica de uma negociação competitiva. Quais são os resultados de uma negociação competitiva? Primeiro, ganhadores e perdedores, né? Ou seja, alguém sai com a sensação de que ganhou e outro com a sensação de que perdeu. Dificilmente os dois saem com a sensação de que ganharam, porque estavam competindo, estavam barganhando. Falta de alcance de lead sociológica, né? A lead sociológica é um conceito que tem sido muito comum ultimamente, envolve essa ideia daquele conflito que está por trás das petições, né? Ou seja, muitas vezes são as verdadeiras causas do conflito, que envolvem as mágoas, as expectativas frustradas, enfim, elementos que são os verdadeiros motivos que levaram o reclamante, muitas vezes, a procurar um advogado, que são os verdadeiros motivos que levam a um estado de determinadas posições de inconformismo do reclamado e que não estão traduzidas no papel em termos de pretensões processuais e teses de defesa, né? Ou seja, é a lide que está por trás da chamada lide processual. E isso acaba gerando um estado de pacificação social limitada. Muito bem, já no modelo cooperativo, né, a primeira ideia é que as partes não estão competindo. As partes cooperam no sentido de buscarem uma solução que possa maximizar a satisfação de ambas as partes. E aí um conceito importante envolve a ideia de interesses e posições. Eu disse lá atrás que posição é o meio que eu elejo para satisfazer a minha necessidade. Interesse é o que está por trás dessa necessidade. É o que está por trás dessa posição. É a verdadeira necessidade. Existe um caso emblemático que está em todos os manuais de negociação, que é o caso dos irmãos que brigavam pela laranja, né, para ilustrar a diferença entre interesses e posições, né? Dois irmãos brigavam pela laranja, o que a mãe faz de forma salomônica, né? Qual é a solução heterocompositiva estabelecida pela mãe? Divide a laranja ao meio, aí um pega a metade, espreme a laranja, joga o caldo fora, joga o suco fora e come o bagaço. O outro espreme a laranja, come o bagaço, primeiro joga o bagaço fora e bebe o suco. O segundo come o bagaço e joga o suco fora. Ou seja, qual era a posição? Laranja. Qual era o interesse de um? O caldo. Qual era o interesse do outro? O bagaço. Se tivesse tido uma negociação cooperativa baseada em interesses, teria sido possível maximizar a satisfação de ambas as partes. O professor Robert M. Nukin, que é o atual coordenador do Program on Negotiation de Harvard, que inclusive recentemente contou com a participação da nossa colega Maria Inês, ele tem uma colocação em que ele diz, né, que existe uma diferença entre distribuição de valor e criação de valor. Na negociação competitiva, a gente faz distribuição de valor. Na negociação cooperativa, a gente tenta criar valor para maximizar a satisfação de ambas as partes. E uma outra característica seria a transparência, envolvendo a quebra da assimetria de informações de forma bilateral. Essa ideia de interesses, né, tem uma das explicações de interesse, é essa noção aí da pirâmide das necessidades de Maslow. Abraham Maslow foi um psicólogo importantíssimo, que estabeleceu a ideia de que todo ser humano tem necessidades hierarquizadas, que seriam necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, estima e autorrealização. Ou seja, tudo o que a gente busca, os R$10.000 que o reclamante pretende como proposta de acordo na sala de audiência, tem por trás alguma dessas necessidades. E o mesmo em relação ao reclamado. Então, o grande desafio é entendermos as necessidades que estão por trás dos interesses, das posições, e tentarmos encontrar soluções que maximizem a satisfação de ambas as partes, né? Esse exemplo que eu coloquei aqui de uma ação civil pública, né, e entrando aí num exemplo mais processual, sem querer me alongar muito, mas, né, foi um caso que eu tive a oportunidade de conciliar, né, em que assim, havia uma discussão entre o Ministério Público e uma construtora,
problema de segurança e medicina no trabalho, resolveu suas obrigações de fazer, com base na negociação em sala de audiência, e havia um problema em relação à obrigação de dar. O Ministério Público pediu uma indenização num valor bastante expressivo. Que hoje é muito comum esse tipo de solução. Qual foi a solução no caso? O Sindicato da Construção Civil, todo ano, tentava fazer um evento, que era um evento caro, o Ministério Público queria uma indenização, o mínimo que o Ministério Público exigia era R$1 milhão. E o sindicato sempre tentava fazer um evento, que era um evento caro, com cantores, né, e famosos, enfim, que era um evento focado em conscientizar os trabalhadores, era um evento de um final de semana, que os trabalhadores iam com suas famílias, eles locavam um clube, mas era um evento que custava muito caro e no ano anterior eles não tinham conseguido fazer. Moral da história, o acordo foi, a empresa bancaria o evento e na última audiência, e o evento custava R$500 mil. Na última audiência, era assim, o diretor de marketing da empresa querendo que constasse na ata qual era o tamanho da marca da empresa que ia estar na camisa, que ia estar nos cartazes, enfim. A empresa transformou aquilo numa ação de marketing, de quem investe em segurança e saúde no trabalho, ou seja, quem estava respondendo uma ação civil pública, envolvendo um pedido para fechar uma obra, saiu como alguém que investe em segurança. Então, eu diria, aqui pode ser considerado uma negociação baseada em interesses. Quando nós não conseguimos negociar baseado em interesses, qual é o caminho? Discutir racionalmente critérios que possam ser considerados. Ou seja, eu não vou barganhar valores, eu vou discutir critérios. Então, por exemplo, né, uma solução de discussão de critérios seria numa ação em que o reclamante, por exemplo, alega que fazia sobrejornada e que houve a dispensa imotivada, e a empresa nega a sobrejornada e alega a dispensa motivada, por exemplo, se adotar como critério, inclusive seguindo uma lógica de distribuição de ônus da prova, que considera-se a tese da petição inicial em relação à extinção do contrato de trabalho e a tese da defesa em relação ao horário de trabalho. Isso é um critério. Geralmente, quando se parte para uma discussão de critério, né, eu costumo dizer, aí vem a pergunta cretina, né, alguém vai abrir a boca para fazer a pergunta cretina. Qual é a pergunta cretina? Excelência, quanto é que vale isso? Né? E aí eu digo, olha, quanto vale pouco importa. O que importa é se o critério é razoável ou não. Existe um conceito, existe um livro chamado Getting Disputes Resolved, que foi escrito pelo William Ury, que é um dos 3 autores que escreveu Como Chegar ao Sim, Jenny Brett e Stephen Goldberg, que eles trabalham com o seguinte conceito: qualquer conflito, qualquer que seja o conflito, né, um conflito do mais simples, não judicializado, até o mais complexo, eu posso resolver em 3 níveis. Eu posso resolver no nível do poder. Então, por exemplo, quando o chefe fala para o subordinado, faça porque eu estou mandando e eu tenho autoridade. Né? O pai fala isso para o filho, faça porque eu estou mandando que eu exerço aqui a autoridade. Uma greve, por exemplo, é um instrumento de poder. Eu posso resolver no nível do poder, eu posso resolver no nível dos direitos e posso resolver no nível dos interesses. O ideal é que eu consiga resolver no nível dos interesses. Mas quando eu estou resolvendo no nível dos direitos, eu estou nesse plano de uma discussão racional de critérios que permita encontrar a solução para o conflito. Eu fico pensando, só abrindo parênteses aqui, eu fico imaginando esse caso que está nos jornais agora, da JBS, envolvendo o acordo de leniência. Né? A notícia que a gente ouve o Ministério Público quer uma multa de 10 bilhões, que é o pagamento de um valor de 10 milhões, 10 bilhões. A JBS paga 1 bilhão e não chegaram a um acordo. Então, se eu for numa negociação competitiva, vai ser difícil fazer barganha posicional. Agora, eu fico me perguntando, eu não sei, eu não tenho ideia de como essa negociação está caminhando. Mas, assim, se a gente for olhar, por que o Ministério Público quer 10 bilhões? O que está por trás disso? A gente também ouve nos jornais, equivale a 5% do faturamento. Por que 5% do faturamento? Né? Qual é o interesse do Ministério Público? O interesse? Quais são as necessidades? O que está por trás dessa posição? Eu tomo 1,10 como posição. E como eu costumo dizer lá na vice-presidência, eu auxilio o ministro vice-presidente nas conduções das tentativas de solução de consenso dos conflitos coletivos de competência originária do TST. Né? Eu costumo dizer, olha, reajuste salarial, que é colocado como a principal posição, eu trato como posição. Agora eu quero saber o que está por trás disso. O que está por trás da pretensão de ganho real ou de reposição da inflação e da impossibilidade de concessão desse aumento. Então, 1,10, nesse caso da JBS, é posição. Então a pergunta é, o que está por trás dessa posição 10 do Ministério Público? O que está por trás da posição 1
da JBS? Quais são os interesses? E aí, se eu tiver claro isso, eu já dou mais um passo. E se eu não conseguir resolver no plano dos interesses, eu poderia entrar numa discussão de critério. Não sei como foi conduzida essa negociação, mas eu fico imaginando isso. Se eu fosse seguir esse caminho, ou seja, o que acontece? Eles estão no plano, estão no terceiro desses círculos concêntricos, eles estão no terceiro nível. Eles estão no nível do poder. Eu tenho poder, eu vou tomar uma série de providências e o outro resistindo. Muito bem, né? Aqui uma comparação rápida entre ambos os modelos, eu não vou entrar aqui, mas, né, até por conta do tempo, né, mas esse quadro está tanto lá no Como Chegar ao Sim, como fazendo a propaganda aí do meu livro, Negociação Trabalhista, né, que está saindo agora a segunda edição, a primeira está esgotada. Mas a ideia fundamental é o seguinte, para concluir, desembargador Zé Otávio, pedindo desculpas pelo alongamento do tempo, né? 3 ideias fundamentais, principalmente nesse contexto de Semana da Conciliação Trabalhista, que tem como um dos papéis importantes a mobilização e sensibilização da sociedade para a autocomposição enquanto uma possibilidade de solução do processo. Primeiro, enxergar a negociação como uma possibilidade de encontrar uma solução eficiente para ambos os lados. E quando eu digo eficiente, eu estou falando aí de utilidade econômica, de promover efetivamente satisfação de ambos os lados. Segundo, né, uma outra ideia importante relacionada a isso, eu tenho dito o seguinte, olha, isso de lado a lado eu posso considerar 3 ou 6 possibilidades. Do lado do reclamante ou do reclamado, eu tenho 3 cenários possíveis. Ou eu sei que o resultado, que a sentença será... Possibilidade 1, eu sei que a sentença será favorável a mim. Aliás, o que é algo complicado, mas vamos considerar essa hipótese. Cenário 1, a sentença será favorável a mim. Cenário 2, eu sei que ela não será favorável a mim. Cenário 3, eu não sei qual é o resultado da sentença. Então, isso vale de lado a lado. Significa dizer o seguinte, de 3 possibilidades, em 2 delas, quando eu sei que não será favorável, quando eu não sei o resultado, faria sentido fazer o acordo. Então, ou seja, se eu for dividir isso em termos de distribuição de probabilidades, tem 66% das vezes valeria a pena fazer um acordo, e 36% não. Aí eu diria, se fosse um dado, né, se eu for considerar os 2 lados, eu tenho 6 possibilidades, das quais, em 4, valeria a pena eu fazer o acordo, e 2 não. Se eu for jogar esse dado, né, se eu for apostar antes de jogar o dado, em qual aposta eu faria? Se eu tenho lá, fazer o acordo, não fazer acordo, né? A maior probabilidade, né, seria fazer o acordo, né? E um último ponto importante seria a importância, chamar atenção para a negociação cooperativa, como está claro aí. E um outro aspecto fundamental, qualquer que seja a negociação, independente da importância da negociação cooperativa, é muito importante termos atenção ao modelo de negociação que está em andamento. E para terminar, verdadeiramente, desembargador Zé Otávio, pedindo desculpa pelos 10 minutos que eu extrapolei, eu queria só, né, isso foi um colega que me passou esse cordel da conciliação, um colega de Sergipe, que é coordenador do núcleo de conciliação lá, que eu peço licença para ler aqui rapidamente para fechar a minha apresentação nesse contexto de Semana da Conciliação. Esse cordel foi escrito por um servidor da Justiça Federal da Paraíba, que diz assim, vou versar sobre um processo que é autocompositivo, vibrante substantivo e de inerente sucesso, humanizado te peço, confesso, é sensacional, magnífico, ideal, fonte de harmonização, quem quer conciliação, suspira a paz social. Se há conflito, há solução, esta sim monumental, a relação pessoal em franca restauração, judiciária em ação no viés conjuntural, mudança assim cultural, merece reflexão, quem quer conciliação, suspira a paz social. Humanizar o processo, resolução de disputa no dia a dia das lutas, onde eu vejo o progresso, não se admite o regresso. O avanço é sempre ideal. Sinta a corrente o coral e mece em cor a canção. Quem quer conciliação, suspira a paz social. Muito obrigado pela atenção. Boa Semana da Conciliação para todos nós. E parabéns mais uma vez pela 15ª região. Sem maiores delongas, eu passarei a palavra à desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo Moraes, que é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade de São Paulo, especialista em Direito do Trabalho e em Direito Administrativo na Universidade Pantheon, Assas, Paris II, instituto pertencente à Sorbonne, na França,
integrou a Rede Nacional de Cooperação Judiciária, iniciativa da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça, que trata de implantar no Judiciário Brasileiro a cultura da cooperação entre magistrados e tribunais, atuando como presidente do núcleo de cooperação deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Promove palestras a novos juízes e servidores, visando a integração e exposição da estrutura e funcionamento do Tribunal da 15ª Região. E foi a nossa vice-presidente judicial no biênio 2015-2016. E, nessa ocasião, Sua Excelência comandou a iniciativa da conciliação nesse tribunal com muito êxito, com muito entusiasmo, e é a responsável, uma das grandes responsáveis, com toda a sua equipe, que eu levaria muito tempo aqui para nominar, pelo sucesso e pela distinção desse tribunal no cenário das negociações, das soluções negociadas de conflito em todo o Brasil. Passo a palavra à Sua Excelência, que falará rapidamente sobre o tema Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Segundo Grau, ou seja, Sejusc de Segundo Grau. Tem a palavra, doutor Gisela. Bom dia a todos. Cumprimento do desembargador José Otávio, na figura do nosso presidente do NUPEMEC, onde todos os desembargadores, magistrados sintam-se também cumprimentados. A figura ilustre do nosso juiz Rogério Neiva, que é um incentivador da conciliação. Enfim, sintam-se todos agraciados e agradecidos por parte do tribunal de fazerem parte hoje dessa nossa manhã, falando um pouquinho de conciliação. Na verdade, depois da aula dada pelo juiz Rogério Neiva, a gente fica um pouco constrangido de falar, né, sobre métodos e possibilidades de negociação. E eu vou, então, por conta disso, contar uma parte mais histórica, que foi justamente o que nós vivenciamos nesse biênio 2015-2016, contando situações e iniciativas que, por fim, por acreditar em tudo isso, conseguimos obter um índice muito grande de sucesso e um reconhecimento de todos os setores ligados aí à área da Justiça do Trabalho. Então, começando, foi uma determinação vinda, obviamente, pelo CNJ, de implementar em cada tribunal esses métodos de tentativa de solução pacífica de conflito, e por entender que, efetivamente, isso fazia parte de uma ideia e de uma determinação com a qual comunhávamos muito bem a condição de vice-presidente, a desembargadora Marinês, que coordenava também todos os núcleos e toda essa movimentação em segundo grau, e da juíza auxiliar Andréa Guelfi, obviamente todas nós cercadas de excelentes servidores. Nós colocamos a mão na massa e tentamos, então, num curto espaço de 2 anos, implementar essa política da conciliação. E começamos por uma inovação chamada SIC, que na época era Centro Integrado de Conciliação de Segundo Grau. Por que segundo grau? Porque já tínhamos lá os núcleos de execução montados nas nossas 8 circunscrições. A 15ª é quase um país, nós temos 599 municípios que se submetem a essa região, e já tinham os núcleos de execução, que poderiam, então, ser aproveitados também como núcleos de conciliação. E inovamos aqui na fase do tribunal, que seria, então, os processos já de segundo grau, que poderiam ter esse enfoque maior de tentativa de conciliação. Então, nós começamos, obviamente, capitaneados pelo então presidente, doutor Lorival, que foi espetacularmente a favor dessa ideia da implementação e que muito facilitou com que tudo isso pudesse acontecer. Começamos timidamente aqui no 3º andar, com 3 mesas, e qual foi a nossa ideia? Sempre capitaneados pela doutora Marinês, que tem ideias brilhantes. Fazer com que essa proximidade com as empresas fosse na nossa chave mestra. E por que isso? Para dar facilidades? Não, porque ela detém efetivamente os processos em sua condição de empregadora e detém o capital. Então, nós começamos, fizemos aqui uma tentativa, e hoje estamos aqui com o pessoal da Unilever, que pode confirmar tudo que eu estou falando. Chamamos o doutor Nilman, o vice-presidente, chamamos o doutor Júlio, que era o diretor jurídico, e fizemos aí um piloto com eles, no sentido de dizer o seguinte: olha,
o tribunal está disposto agora, nesse biênio, a ver as principais empresas devedoras aqui do setor da nossa região e tentar compor a solução desses processos. Como a gente faria, dependia da empresa. A saúde financeira, vamos começar pelos mais antigos, vamos começar pelos mais custosos, vamos começar pelos mais baratos, não importava. O que importava é que a empresa ficasse consciente de que aquele acervo, aquele passivo gigante e custoso, estava administrando mal o seu dinheiro. E era uma fala curta, era uma fala convincente, e uma fala que era em prol não só da empresa conseguir liquidar esse passivo e ter, então, esse dinheiro para aplicar em métodos muito mais saudáveis do que satisfazer aquele trabalhador que, por vezes, e a gente teve isso como exemplo nato, quantas vezes esse processo já se prolongava por anos. E fizemos, então, um piloto com a Unilever e vimos que daquilo eles ficaram extremamente satisfeitos, até porque o tribunal estava dando essa abertura de diálogo com grandes empresas multinacionais para tentar fazer essa composição. E daí a gente percebeu que a gente estava no caminho certo. E colocamos em prática isso não só com a Unilever, e hoje a gente conta com 60 empresas que foram chamadas aqui no tribunal, que foram recepcionadas por nós, a doutora Marinês está aqui também, confirma tudo isso, e nessa fala simples, nessa fala que a gente entende convincente, vamos aplicar o dinheiro de um jeito que favoreça todo mundo, inclusive a saúde financeira da empresa. E aí nós montamos, o Dr. Lorival fez com que nós conseguíssemos um espaço lá na sede administrativa e em pouquíssimo tempo, depois que a gente implementou aqui muito singelamente, nós já contávamos com um espaço reservado para conciliação em segundo grau, com 6 mesas operosas e aquelas listas que chegavam e que a gente, de forma artesanal, cumpria a nossa missão de notificar as partes, de fazer esse speech com as empresas, de falar, por vezes, com advogados de reclamantes que detinham uma grande parte dessas reclamações, de tentar convencer que aquilo não era uma barganha para tentar liquidar processo e a gente se ver livre dele. Pelo contrário, aquilo era uma fala de vamos trazer cálculo, vamos ver quanto custa esse processo hoje, e vamos tentar, no mínimo, de entrar numa composição que seja justa, porque senão não adianta aderir ao nosso projeto. E a gente também pensou que isso pudesse ocasionar essa grande massa de composição. E aí, vendo que isso poderia dar certo, nós nos desbravamos em fazer palestras. Nós fomos dentro da CPFL, o doutor Davi está aqui, que também foi detectada como uma grande devedora. Bom, o que nós vamos fazer com a CPFL? Nós vamos lá contar exatamente o que o tribunal está querendo fazer. Nós estamos querendo liquidar esse passivo gigante que a CPFL tem. Isso não é bom para ninguém, não é bom para o judiciário, não é bom para a empresa, que tem um custo de 1% ao mês de juros, com uma correção batendo aí um IPCA aí às nossas portas, né? E o trabalhador que trabalhou, que tem o direito e que espera, às vezes, anos a fio. E nós fomos lá fazer também uma reunião dentro da CPFL, falamos para uma equipe de advogados internos de mais de 60, e aí começaram essas grandes empresas a aderirem. Chegamos ao ponto de fazer uma palestra, né, doutora Marinês, dentro da Anshan. A Anshan é uma câmara americana que detém 70 das 100 maiores empresas aqui do Brasil. E nós fomos, e daquilo começou os filhotinhos das listas, e a gente artesanalmente, e com esses servidores maravilhosos, quando a gente realmente vê que a gente pode contar com todos eles, e começamos a colocar essas listas em prática. E só para contar um pouquinho rapidamente do que aconteceu no ano de 2015, nós conseguimos, porque esse movimento até a implantação, nós começamos efetivamente em abril, maio, né, porque assumimos em dezembro, em janeiro, 1º de janeiro de 2015, e no ano de 2015 nós chegamos a realizar 2.000 audiências, das quais 1.200 acordos. Então nós vimos que realmente aquilo era a solução. Por quê? Porque a gente foi sentindo, ao botar realmente esses processos e a gente estar lá inteirada na coisa, como o doutor Rogério Neiva falou, que esta composição cooperativa é o caminho.
as partes se sentem muito mais felizes quando elas compõem do que elas recebem alguma coisa imposta. Quando recebe, obviamente, um está muito descontente, o outro pode ficar muito feliz, mas médio feliz, porque pode ser a procedência parcial, e tem que engolir goela abaixo e entender que, bom, tem recurso, vamos recorrer, vamos tentar até a última instância. Quando a gente coloca na mesa as partes para negociarem, isso tudo, a Escola Judicial também implementado um novo curso adequado à Justiça do Trabalho pela doutora Marinês, pela doutora Kathleen, que hoje divinamente capitaneia lá toda essa parte. A gente viu que essa autocomposição, que quando a gente coloca as pessoas para conversar e para construir, é sensacional. Todos saem ganhando e todos saem felizes. E eu pude participar no coletivo, porque eu tinha a responsabilidade delegada do presidente para fazer essas composições, que, por vezes, eu tinha até que separar as partes, porque, obviamente, em tratando-se de dissídio coletivo, vinham o servidor, vinham os empregados, as empresas, uma série de diretores, com o pessoal do sindicato de um lado, o pessoal do sindicato também emblemático, muitas vezes, do outro, e a gente começava essa disputa, eu tendo que separar, porque a coisa, senão eles iam se engalfinhar. Gastávamos horas, e depois, até por vezes, a gente marcava uma outra data, porque via que aquilo a gente construía um pouquinho, mas não chegamos a um denominador comum, e, por vezes, em cada processo, a gente voltava 3, 4 vezes até chegar, com direito à foto no final. Então, era assim, no começo, todo mundo quer se matar, como o doutor Rogério falou, todo mundo quer levar a sua vantagem, a empresa quer pagar menos, o reclamante quer receber mais, todo mundo tem o seu interesse pessoal. Mas a autocomposição, ela faz a gente se tirar essa responsabilidade e entender que o bom para nós também é o bom para o outro, né? E chegar nesse bom termo e nesse consenso. E aí, então, nós fizemos isso de segundo grau, fomos reconhecidos, e como o próprio doutor Rogério Neiva falou, fomos até paradigmas para outros, né, que a gente conseguiu fazer essa engrenagem que é bem complexa funcionar, e já no ano de 2016, a gente dobrou esse número. Nós fizemos... em 2016, nós fizemos quase 4.000 audiências, né, porque a coisa já estava mais organizada, e num total de arrecadação para a distribuição de trabalhadores de 350 milhões de reais. Isso, para nós, é distribuir justiça. Isso, para nós, foi ver na cara de cada trabalhador e de cada empresário, de cada representante, quer advogado, quer a própria empresa que vinha representada, muitas vezes, pelo seu diretor-presidente, pelo seu CEO, como é satisfatório, né, com direito a aperto de mão, com direito a abraço, e às vezes eles ficavam tão reconhecidos que no dia seguinte vinham até com bombom para as mediadoras, e da satisfação de ter o processo liquidado e de uma forma satisfatória para ambas as partes. Então, o meu recado é: a conciliação é o melhor caminho. Hoje, o magistrado sabe que é impossível dar conta do número de processos que a gente recebe, tanto no primeiro quanto no segundo grau. A gente tenta fazer uma prestação de excelência, mas a gente não consegue, né? Então, acho que esse movimento é um movimento pontual, não, ele é um movimento que já pegou, é um movimento que está em franco desenvolvimento. Doutor Fernando, ele é extremamente favorável a isso, está dando para a doutora Kathleen, que está capitaneando juntamente com o doutor José Otávio, toda a instrumentalidade. Hoje, esse centro que era pequeno, hoje está inaugurando uma outra parte que é para dar conforto para as pessoas que vêm, não é? Para ter já nesse primeiro momento onde as partes que são ex-adversas possam começar a se aproximar de uma maneira tranquila, harmoniosa. Eu acho que é esse, a gente já vive em constante conflito em tudo, né? E até a gente brinca, a mulher principalmente, já começa com o conflito: que roupa que eu vou vestir hoje, né? O que eu vou colocar, que sapato que eu vou pôr. Enfim, e de ter essa proximidade muito harmônica, que eu acho que é isso que vai fazer a Justiça do Trabalho prestar realmente a sua condição de aproximação e de entrega para aquele que trabalhou, para aquele que se dedicou à empresa, o que efetivamente ele merece. Então, sorte para todo mundo. Estamos aqui nessa semana torcendo para que tudo dê certo, e dará.
porque eu acho que tudo que a gente faz com muito amor, com muita credibilidade, dá certo, e que todos estejam convidados aí a participar dessa semana e que muito nos honra fazer a abertura. Obrigada. Agradecemos, então, a participação da desembargadora Gisela e já estamos nos encaminhando para o fim desses trabalhos. Gostaria apenas de registrar que, do que ouvimos nesta manhã, sentimos que os métodos de conciliação de conflitos, especialmente os de solução negociada de conflitos como a conciliação, precisam ser modernos, ágeis, refinados e efetivos, para que não nos percamos como sociedade nos altos custos do ressentimento derivados dos conflitos não resolvidos e produtores de ineficiência e de inúmeros outros conflitos. Preparamos nossos magistrados e servidores não para a simples tentativa conciliatória, mas para uma negociação judicial qualificada, transparente, segura e baseada em princípios éticos. E, com esse propósito de promover uma negociação qualificada dos conflitos trabalhistas que os magistrados, servidores, Ministério Público do Trabalho, trabalhadores e empregadores de toda a 15ª região, e tenho certeza de todo o Brasil, dedicar-se-ão com afinco nesta terceira Semana Nacional da Conciliação, na esperança de mantermos um nível de pacificação social e os índices de sucesso experimentados em anos anteriores, apesar da crise econômica e política que atravessamos. Como disse Santo Agostinho, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem nos ensina a mudá-las. Assim, conclamamos todos os litigantes da Justiça do Trabalho, empregadores e trabalhadores, a se engajarem nesse movimento de pacificação social, indignados com os altos índices de conflituosidade existentes em nossa sociedade e com coragem para mudarmos esse cenário através do diálogo, do entendimento, de uma negociação baseada em princípios, onde todos saiam vencedores e a paz volte a reinar entre nós. Mãos à obra e boa semana a todos. Obrigado, senhores. Renovando nossos agradecimentos aos presentes, estamos dando início à abertura oficial da terceira Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com o apoio deste tribunal. O TRT de Campinas, uma vez mais, sente-se honrado e agradecido com a presença de todos. Dando prosseguimento à programação dos eventos celebrados na data de hoje, anunciamos a composição da nossa mesa de honra. Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e conselheiro eleito do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, desembargador Fernando da Silva Borges. Sua Excelência, o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. Sua Excelência, o coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho da 15ª Região, desembargador José Otávio de Souza Ferreira. Sua Excelência, o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, juiz Marcelo Bueno Paloni. Sua Excelência, o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho na 15ª Região, Dr. Eduardo Luiz Amgarten. Recebemos também o Dr. Odair Leal Serotini, Procurador Municipal e Coordenador das Ações de Pessoal da Secretaria de Assuntos Jurídicos de Campinas, neste ato representando o prefeito Jonas Donizete. Convidamos também
o presidente da Comissão de Relacionamento do TRT da 15ª Região da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção São Paulo, Dr. Sérgio Carvalho de Aguiar Valim Filho, que neste ato também representa o presidente da Seção São Paulista da OAB, Dr. Marcos da Costa. E convidamos a integrar a nossa mesa de honra a auditora fiscal do Trabalho e gerente regional do Trabalho em Campinas, doutora Liliane Marinho Carraro. Neste momento, pedimos a todos que puderem que se posem em pé para a execução do hino nacional brasileiro. O TRT da 15ª Região quer especialmente registrar e agradecer o comparecimento das seguintes personalidades, além das autoridades já mencionadas, que muito nos honram com suas presenças. Excelentíssima Senhora Kathleen Mack Zarin Stamato, juíza titular da Vara do Trabalho de São João da Boa Vista e coordenadora do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do 2º grau da Justiça do Trabalho da 15ª Região. Excelentíssima Senhora doutora Ana Cláudia Torres Viana, juíza diretora do Fórum Trabalhista de Campinas e membro do NUPEMEC.
Dr. Jefferson Boava, secretário de Governo, neste ato representando a Prefeitura Municipal de Itatiba. Dr. Roberto Bandeira Júnior, coordenador da Divisão Trabalhista do CIESP, Campinas, representando aqui seu diretor titular, Sr. José Nunes Filho. Agradecemos a presença do Dr. Ivan Luiz Castrese, diretor tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil da Subseção de Campinas, neste ato representando o seu presidente, Dr. Daniel Blinkstein, em nome de quem saudamos todos os advogados que aqui comparecem. Também o Dr. Jesus Arreal Cone Júnior, que neste ato representa a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. A representação da Unilever, na pessoa do seu vice-presidente jurídico, Dr. Newman Debs, do seu diretor jurídico, Dr. Júlio César Beltrão, e seus gerentes da área jurídica, Dr. Paulo Campos e Fernando Prado. A presença do Dr. Edmilson Zucoloto, superintendente regional de governo do Banco do Brasil. Também o Dr. Marco César Casale, gerente do Jurídico Regional de Campinas da Caixa Econômica Federal. Também registramos a presença da doutora Mariana Parrilla Vicensotti de Almeida, advogada da carteira de Acordos Trabalhistas do Itaú. Da doutora Graziela Sardinha Machado, gerente do Jurídico Contencioso da CPFL. E a doutora Simone de Lourdes Vedelago, advogada dos Sim Comerciários, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Jundiaí e região. Queremos também registrar a presença dos excelentíssimos desembargadores que integram esta corte, na pessoa do nosso decano, Dr. José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, dos juízes de primeira instância da Justiça do Trabalho, dos servidores desta Justiça especializada, uma vez mais expressar nossa gratidão pela participação dos advogados e empresas que aqui nos prestigiam, do significativo comparecimento dos estudantes, com nosso especial agradecimento às faculdades Anhanguera de Campinas, com acompanhamento da professora Mari Lúcia Ferraz Abrantes, Anhanguera de Valinhos, com o professor e juiz do trabalho, Dr. Maurício Biarazotti de Souza, e a Metrocamp, com o apoio do professor Moisés André Bittar. Sejam todos muito bem-vindos. O cerimonial apresenta suas desculpas, caso alguma autoridade presente por falha nossa tenha deixado de ser nominada, rogando para que sinta-se especialmente acolhido neste evento. Queremos ainda saudar todas as pessoas que nos acompanham via internet, uma vez que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do Tribunal. E para ilustrar este encontro, pedimos a atenção dos senhores para os monitores aqui instalados para uma breve exibição do vídeo promocional da 3ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Na vida, podemos escolher nossos caminhos. Uma ação trabalhista tradicional pode percorrer várias etapas e a tramitação do processo pode levar um certo tempo. Já a conciliação é uma alternativa para você que quer concluir seu processo de forma mais rápida e eficaz. Escolha o melhor caminho. Afinal, para que esperar se você pode conciliar? 3ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, de 22 a 26 de maio de 2017. Temos agora as palavras do Sua Excelência, o presidente desta corte, excelentíssimo desembargador Fernando da Silva Borges. Quero saudar a mesa, na pessoa do excelentíssimo ministro Emanuel Pereira, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Saudar os colegas desembargadores, agradecer a presença de todos, saudar os senhores juízes de primeira instância, Dr. Rogério Neiva, o juiz auxiliar do ministro Emanuel, e que está à frente da conciliação em todos os tribunais do país. Agradecer a presença dos senhores representantes de empresas, senhores sindicalistas, enfim, todos aqueles que aqui compareceram. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região tem a honra de sediar nesta data a abertura da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista de 2017. E por isso, desde já, agradeço ao ministro Emanuel Pereira, gestor nacional do Movimento pela Conciliação na Justiça do Trabalho, por esta escolha que muito nos honra e nos motiva. Para tornar esta data ainda mais significativa,
iremos inaugurar logo mais as novas instalações do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho, o SEJUSC-JT de segundo grau, que teve sua área ampliada de 168 para 265 metros quadrados, para melhor atender às partes e aos advogados, como também para proporcionar maior conforto para os magistrados e servidores que ali trabalham. Não há dúvida de que este dia será um marco para a história desta Corte, ministro Emanuel, além de mais um incentivo para o aprimoramento das soluções consensuais de conflito, pois este é um caminho primordial para a solução da crescente demanda de processos que assola esta justiça especializada. Com o slogan "Para que esperar se você pode conciliar?", a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, em sua 3ª edição, mobiliza os 24 tribunais regionais do trabalho do país com a finalidade de estimular a solução de conflitos por meio do diálogo entre as partes. A expectativa é que mais de 30 mil processos sejam resolvidos em todo o país durante esta semana. A prática, além de ser considerada mais rápida, eficaz e menos onerosa, também atende ao objetivo primordial do Poder Judiciário, que é a busca da paz social. Além disso, foram agendadas em todas as unidades jurisdicionais de primeira instância deste tribunal mais de 10 mil audiências para tentativa de conciliação ao longo desta semana. A mudança é a lei da vida. Estamos em permanente transformação, pois novos problemas demandam novas soluções. Precisamos fomentar a substituição da cultura beligerante pela cultura da conciliação. No âmbito deste tribunal, temos vários exemplos envolvendo a solução conciliatória em ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho, cujos valores decorrentes da imposição de penalidades aos infratores da lei geraram enormes benefícios a instituições que prestam serviços relevantes para a sociedade, especialmente na área da saúde, para a população mais carente, com um alcance social de grande magnitude. Com a edição da Resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que regulamentou as políticas de conciliação nesta justiça, demos nova roupagem aos Centros Integrados de Conciliação, que passaram a ser denominados os Centros Judiciários de Métodos Consensuais, o SEJUSC-JT. Além disso, passaram a ser vinculados à presidência do tribunal por intermédio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, dirigido aqui pelo desembargador José Otávio, responsável por desenvolver a política judiciária de tratamento adequado das disputas de interesse, além de planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações. Nos SEJUSCs-JT, servidores treinados em mediação pela Escola Judicial da Corte, supervisionados por desembargadores e juízes, buscam o entendimento entre empresas e trabalhadores. O SEJUSC de segundo grau prioriza 3 frentes de atuação: a conciliação dos processos na fase recursal, o auxílio em caráter itinerante à primeira instância em varas com grande número de processos e o estabelecimento de diálogo com os executivos e os setores jurídicos de grandes empresas, por meio de encontros com o objetivo de divulgar os benefícios da conciliação. A iniciativa do SEJUSC de segundo grau do nosso tribunal foi agraciada com o Prêmio Conciliar é Legal de 2015, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça. Na edição seguinte, o prêmio em 2016, o TRT 15 foi novamente premiado por alcançar, no critério absoluto, os índices de composição mais elevados durante a 11ª Semana Nacional de Conciliação, realizada entre os dias 21 e 25 de novembro do ano passado. Na 2ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que ocorreu no período de 13 a 17 de junho de 2016, sob coordenação do CSJT,
O Tribunal da 15ª alcançou o primeiro lugar dentre os demais tribunais trabalhistas do país, em valores homologados e pagos aos reclamantes. Este regional destinou aos trabalhadores mais de 105 milhões de reais, que equivale a 17,5% do total arrecadado em todo o país. Foi também a região judiciária com maior número de acordos realizados, 3.879, o que equivale a 14,4% do total. E neste ponto, temos que, mais uma vez, destacar o esforço, a dedicação, a competência dos nossos magistrados e dos nossos servidores que não medem esforços para conseguir um objetivo tamanho, considerando, inclusive, a grande carência de pessoal que temos na 15ª. Como se vê, estamos engajados. Kant já dizia que toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Por isso, conclamo a todos para que se unam nesse esforço coletivo rumo à mudança para melhor. Uma mudança em que o melhor é conciliar. Afinal, para que esperar se você pode conciliar? Obrigado a todos. Neste momento, teremos as palavras de Sua Excelência, o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. De forma inteligente, tudo o que eu tinha para dizer aos senhores. Mas não poderia iniciar sem antes cumprimentar o desembargador José Otávio de Souza Ferreira, coordenador permanente do Núcleo de Métodos Consensuais, vou inverter, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho, da 15ª Região, o doutor Eduardo Luiz, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, da 15ª, doutor Marcelo Bueno Paloni, juiz-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª, a Matra 15, o doutor Odair Leal, procurador municipal e coordenador das ações de pessoal da Secretaria de Assuntos Jurídicos de Campinas, neste ato representando o prefeito Jonas Donizete, o doutor Sérgio Carvalho de Aguiar, presidente da Comissão de Relacionamento com o TRT da 15ª da OAB São Paulo, neste ato representando o presidente da secção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, e doutora Liliane Marinho Carraro, auditora fiscal do Trabalho e gerente regional do Trabalho em Campinas. Meus queridos amigos e colegas desembargadores, juízes de primeiro grau, e também os colegas estudantes do curso de Direito que aqui vieram prestigiar a nossa terceira semana de conciliação. Eu inicio minhas palavras destacando que hoje temos dois grandes motivos para comemorar. São eles a abertura da Semana da Conciliação Trabalhista e a inauguração de mais um centro de conciliação na 15ª Região da Justiça do Trabalho. A Semana da Conciliação Trabalhista, inspirada na Semana da Conciliação, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, chega à sua terceira edição. Com a Semana da Conciliação, temos dois objetivos principais. O primeiro deles consiste na mobilização não só dos jurisdicionados, mas de toda a sociedade para que se conscientize de que
a solução autocompositiva é um caminho eficiente, célere e viável e, acima de tudo, um pacificador para a solução de conflitos. O segundo é que, inclusive, a partir da energia gerada por toda essa mobilização, possamos produzir expressivos resultados quantitativos e qualitativos em termos de solução de processos e prestação jurisdicional. Os números do ano passado falam por si, que esperamos superá-los este ano sem perder de vista a qualidade da satisfação do jurisdicionado. Mas, como eu disse, além de abrir a Semana da Conciliação Trabalhista, também estamos aqui para inaugurar mais um centro de conciliação. Os SEJUCs consistem em importante mecanismo da política judiciária de solução adequada de conflitos previstos inicialmente na Resolução 125 de 2010 do CNJ e também previsto na nossa Resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, este sim um marco indelével na nossa justiça. Trata-se, como o próprio nome diz, de um espaço voltado ao exercício da cidadania e, acima de tudo, humanização da prestação jurisdicional. Implantar centros de conciliação na Justiça do Trabalho é um verdadeiro sonho que agora começa a se tornar realidade em dimensão nacional e tenho feito disto uma das principais frentes de trabalho, a principal bandeira da minha gestão como coordenador da Comissão Nacional de Promoção da Conciliação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Mas não posso deixar de destacar de que tenho uma enorme satisfação, um enorme prazer de estar aqui na 15ª região, que é o lugar daqueles que foram um dos mais ousados sonhadores, como os magistrados e servidores deste regional, que participam na frente. Hoje, os centros de conciliação começam a se tornar efetivamente uma realidade na Justiça do Trabalho. Neste sentido, reconheço aqui publicamente o trabalho de pessoas como a doutora Maria Inês, doutora Gisela Rodrigues, doutor Lorival Ferreira e da doutora Ana Cláudia Viana, que muitos se empenharam nesta ousadia coletiva. Isto sem deixar de destacar o trabalho do doutor Fernando Borges na condução da atual presidência do tribunal, do doutor José Otávio de Souza, atual coordenador do Núcleo de Conciliação, e da doutora Kathleen Zarin, estão dando continuidade a este trabalho tão importante e tão relevante. Portanto, parabéns à 15ª região, parabéns a todos os juízes e servidores da Justiça do Trabalho que acreditaram neste sonho, e em especial os coordenadores dos núcleos de conciliação de toda a Justiça do Trabalho de hoje e de ontem e de sempre. Que esta realidade se torne cada vez maior e que cada vez mais contribua
com eficiência na prestação jurisdicional e com a pacificação de nossa sociedade. E aqui vai um abraço muito pessoal ao doutor Rogério Neiva, a doutora Dara, que são pessoas que trabalham conosco dioturnamente, buscando melhorar esse trabalho conciliatório que anualmente nós nos engajamos, os 24 regionais, na busca de uma solução serena, amigável e na confecção desses acordos que são homologados e que serão homologados nesta semana. Dita estas modestas palavras, é com muita honra, muita satisfação, com muito orgulho e com muito entusiasmo que eu declaro aberta a 3ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Muito obrigado.